mente sã em corpo são. Ou mente sã, corpo são. Quantas vezes você já não ouviu essa expressão, ou mesmo você, quem sabe, já citou isso? Segundo a Wikipédia, essa expressão é uma citação latina, né? Eu citei na língua portuguesa, tem a citação dela latina, não vou me atrever a citar aqui, até para não ter a pronúncia errada. Derivada da sátira 10 do poeta romano Juvenal. Essa frase surgiu no contexto de uma resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Então, no contexto dessa questão, é que surgiu essa frase, mente sã em corpo são. Nós estamos em mais uma reflexão em Filipenses. É a 21ª reflexão. Estamos caminhando para o final da carta aos Filipenses. Na reflexão passada, falando sobre ansiedade versus previdência, ou preocupação versus precaução, entre outras coisas, citei, baseado em Filipenses 4, versículos 6 e 7, né, que a preocupação ansiosa, ou seja, uma mente atormentada com medos, né, preocupação ansiosa, ela traz danos para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, a nossa saúde física. E nós falamos um pouco então sobre a questão da preocupação ansiosa. Aí quando terminamos o versículo 7 na semana passada, diz o seguinte: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa foi a nossa conclusão. Quando entramos no versículo 8 de Filipenses 4, aqui é a nossa 21ª reflexão, nós vamos falar não sobre mente sã e corpo são em corpo são, mas vamos falar mente sã, conduta sã. Uma mente saudável, uma mente sadia, uma conduta, um comportamento, um modo de agir também sadio, também são. É isso que ele fala no versículo 8, finalmente, irmãos. Lembrando que no decorrer da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vem falando sobre conduta que devemos ter. Quando ele fala, inclusive, no capítulo 1, versículo 27, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Um viver segundo a mentalidade de Cristo, tendo a mesma atitude, a mesma disposição de pensar como houve em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2. Esse viver que se expressa, entre outras coisas, numa firmeza no Evangelho, diante dos adversários, diante da oposição, diante da hostilidade que se levanta contra a fé genuína em Jesus Cristo. Então, essa firmeza, mas também esse viver em unidade. Unidade no contexto do corpo de Cristo, unidade na família de Deus, em comunhão com o povo de Deus, com a comunidade cristã. E ele vai tratando sobre isso. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aí vai entrar no capítulo 4. Vai falar sobre a alegria nesse viver. E quando ele chega então no versículo 8, ele fala, finalmente, irmãos. Lembrando que irmãos, ele está falando exatamente sobre as pessoas que fazem parte da família de Deus, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Irmãos na fé em Jesus Cristo. Ele fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe. Então está falando sobre coisas que têm virtude,
que são dignas de louvor diante de Deus. Então isso vai na contramão por exemplo, daquilo que não tem virtude e daquilo que não é digno de louvor. Muito pelo contrário, causa vergonha, causa escândalo, etc. Podemos pensar em corrupção, podemos falar em roubo, podemos pensar em maledicência, podemos pensar em inveja, podemos pensar em lascívia, podemos pensar em pornografia, em imoralidade, podemos pensar na avareza, tá? Podemos pensar na inimizade, nas porfias, nas injúrias, na vaidade, etc. Tudo aquilo que não tem virtude, que não é digno de louvor. Podemos pensar, inclusive, nos nossos medos e traumas que nos escravizam e que muitas das vezes ocupam a nossa mente. Isso não é digno de louvor. Não há virtude nisso. Então, que não seja isso que ocupe a nossa mente, mas aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato tem virtude diante de Deus. Ensinado e personalizado em Deus Filho, Jesus Cristo. Iluminada a nossa mente pelo Deus Espírito Santo, para que nós possamos compreender e conhecer essas coisas à luz da palavra de Deus, seja isso que ocupe a nossa mente. E ele fala no versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. A igreja em Filipos tinha visto o exemplo da vida de Paulo, tinha visto a vida de Paulo, tinha recebido de Paulo os ensinamentos, tanto pela palavra de Paulo, como também pelo modelo que Paulo se tornou no meio deles. E Paulo fala assim, então, que vocês receberam, foram influenciados, aprenderam, viram em mim, isto praticai. Em outras palavras, tem uma conduta sadia, porque a prática, essa prática que Paulo está falando aqui, é a prática que está em plena sintonia com aquilo que ele acabou de falar no decorrer de todo o livro de Filipenses e que inclusive vai falar ainda e está relacionada com aquilo que ocupa a mente, entre outras coisas, com uma mentalidade, segundo a mentalidade de Jesus Cristo. E quando a mentalidade segundo Jesus Cristo, há uma mente ocupada com aquilo que tem virtude, com aquilo que não envergonha, com aquilo que não tem má fama, mas aquilo que ele fala que tem e produz louvor, que é digno de ser exaltado. E quando nós temos essa mente sã, essa conduta sã, Paulo conclui o versículo 9 dizendo o seguinte, o Deus da paz será convosco. No versículo 7 ele fala a paz de Deus. No versículo 9 ele fala o Deus da paz. É o Deus da paz que dá a paz de Deus. Só que por outro lado, esta paz, ela resulta do andar em comunhão com Deus, do andar confiante em Deus, do andar humilde e obediente a Deus. Esse andar debaixo da graça, debaixo da capacitação, no poder do Espírito Santo. Este andar resulta nas bênçãos, como por exemplo, alegria, justiça e paz, que fazem parte do reino de Deus. Por isso, mente sã, conduta sã, o viver segundo Deus, produz, entre outras coisas, a paz do Deus da paz. Um forte abraço para você e até a próxima reflexão, se Deus quiser.